quero agradecer imensamente a estrutura, o Minas Tênis Clube e toda a sua equipe por propiciar essa exposição. É uma exposição de feição panorâmica. Eu assumi o projeto curatorial dessa exposição. Foi um grande desafio, porque a exposição pretendia, como panorâmica que é, cobrir 60 anos de atividade, que eu digo no meu texto que é um artista polissêmico, né? Classificar o Márcio é muito difícil, porque é um artista, é um curador, é um crítico, é um escritor para criança. O que mais que você é? Você é um monte de coisa e é trazida com muita desenvoltura por tudo isso, né? O Márcio é feito de todas essas atividades. É isso que faz a obra dele ser tão fundamental e tão profícua. Essa exposição, para mim, é um exercício de afeto. Uma extensão, né, dessa relação intelectual que nós travamos ao longo de todos esses anos, né? Um aluno, né, fui aluno do Márcio na Escola de Belas Artes, aprendi muito e ainda aprendo muito com o Márcio Sampaio. Então, às vezes, ao fazer a pesquisa, que durou um ano para fazer essa exposição, essa prospecção, a pesquisa, tudo isso, às vezes eu confundi um pouco as coisas, né? Porque, assim, tentando criar um pouco de distanciamento, assim, para ver o trabalho dele e, ao mesmo tempo, nessa armadilha de fazer uma proposta curatorial, uma exposição para um amigo. E é uma exposição que, de feição panorâmica, como eu falei, e ela teria que dar conta, né? Esse foi o grande desafio, né? Teria que dar conta dessa dimensão tão polissêmica, tão vasta, tão diversa, né? Que está contida na obra do Márcio, porque também ela está muito amparada entre o binômio palavra e imagem, né? O Márcio transita com desenvoltura entre essas duas coisas, né? Há essa congruência a todo instante, né? O jogo, a coexistência entre a palavra e a imagem. E isso é um pilar, assim, para eu construir a exposição. Os povos originários, matrizes europeias, aproxima o estrangeiro do brasileiro, né? Então ele pensa por imagens e usa dessas estratégias de colar, montar, desmontar, remontar. Então, eu digo que o Márcio é um artista iconologista, porque, de acordo com Benjamin, ele pensa por imagens, né? O tempo todo o Márcio pensa por imagens, né? E articula essas imagens para construir a sua poética. E essa poética que é construída utilizando de diferentes dispositivos, né? Ele forja esse engenho artístico e literário, e é importante a gente afirmar que o tempo todo também ele está caminhando entre a literatura e as artes visuais, né? Uma estratégia que ele usa além de montar, remontar e desmontar e colar, usar de muitos dispositivos. Então, essa capacidade dele de ir da literatura às artes visuais é algo extraordinário, né? E fica muito claro na exposição. Eu quis um pouco trazer o pensamento do Márcio, elaborado e apresentado por meio de um grande arquivo. Então, vocês notam que a gente tem a superfície toda vertical da galeria, onde a gente apresenta as obras, mas a gente também tem mesas e superfícies horizontais, onde eu fiz a partir da pesquisa realizada, eu apresento o arquivo que eu chamo de arquivo Sampárcio. Ele utiliza, né, o Márcio utiliza esse nome, né, e eu peguei emprestado. Então tem um grande arquivo Sampárcio, né, à disposição do público, e o público é capaz de fazer essas conexões, né? Então, articulando o arquivo com as obras, sejam os objetos poemas, seja o poema cartaz, seja as pinturas, os desenhos. Ali o público encontra um manancial arquivístico que potencializa, né, as obras expostas. Então, assim, a exposição ela tem essa feição heterogênea, né? É um conjunto, é um arquivo aberto, né? Para quem não sabe, o Márcio construiu ao longo de toda a sua trajetória um arquivo formado por milhares e milhares de itens. Esse arquivo, parte ainda está com o Márcio, mas parte está em processo de doação para o Museu Mineiro, porque o Márcio constituiu o CEDAM, que é o Centro de Arte Mineira, né? Então a gente tem ali um testemunho
de uma trajetória desde os anos 60. Para quem quiser pesquisar, é realmente um manancial extraordinário, né? Então, parte está com ele, parte está disponível, já está disponível lá no Museu Mineiro. Com essas duas fontes, eu forjei, né, a exposição, esse grande arquivo que nós apresentamos na exposição, para fabular, né, construir, tentar aproximar das estratégias e do engenho artístico do Márcio Sampaio. Essa natureza também expográfica, né, eu queria falar um pouco disso, a escolha, né, as apostas na formulação da expografia, de ter superfícies verticais, mas também horizontais. Eu acho que, não sei se deu certo, né, mas a ideia é que a gente disponibilizasse para o público esse arquivo, mas de uma forma que o público criasse uma certa errância no público, que o público fosse capaz de fazer as conexões, as vizinhanças, as congruências, né, entre esse arquivo e as obras ali expostas. A mesa tem essa dimensão de ser uma mesa de edição, né, porque você circula por ela, porque você escolhe itens, porque você faz correlações, você tece comentários, né? Você escreve textos ao selecionar algumas imagens que estão ali postas na horizontalidade da mesa. Então a experiência da visitação se faz a partir dessas conexões. O Márcio selecionou, coletou e guardou e que estava a serviço da configuração da sua própria obra, né? Então a primeira mesa ele tem os arquivos Abapuru, né, que é uma obra do Tarsila Amaral que o Márcio é muito afeito e que ele colecionou de uma forma bastante intensa, né, Márcio? Tudo que você foi encontrando, que tinha a iconografia, né, relacionada ao Bapuru, ele foi guardando isso e o que a gente vê na galeria é uma pequena parte, é muito mais extenso esse arquivo Abapuru, que orbita, né, por entre as pinturas, onde o público encontra também a presença dessa fisionomia da célebre obra da Tarsila do Amaral. Acho importante a gente citar também que a exposição cumpriu um papel de recuperar e resgatar obras que já estavam perdidas ou que se existiam um pouco esfaceladas, um pouco desencontradas, um pouco desmembradas, sobretudo as manifestações da década de 60, né, Márcio? Algumas obras já não existiam mais. Então foi feito um trabalho prospectivo, de pesquisa, tentando rastrear essa obra, recompor obra. Nós reeditamos obras como A Sementeira. Uma coisa que eu acho fundamental também é a questão da cronologia na exposição. Nós fizemos um grande esforço assim, de recuperar as atividades cronológicas, né? Não foi fácil porque o Márcio, escritor que é, artista visual que é, de ter transitado por muitas linguagens e tendo ocupado cargos importantes, né, nas instituições culturais dessa cidade, né? É importante dizer que o Márcio foi o primeiro curador do Palácio das Artes, quando o Palácio das Artes abriu em 1970. O Márcio começa, quando não se falava mais em curadoria, o Márcio começa toda uma trajetória curatorial, né, de desenho de exposições para aquele lugar, é fundamental. O Márcio assume também o cargo de conservador-chefe do Museu de Arte da Pampulha, era assim que chamava, não chamava curador, né? E faz uma grande reforma no Salão de Arte da Prefeitura, que começa então a abrigar as novas mídias, né? Os audiovisuais, os xerox, enfim, os poemas objeto e tudo isso, né? É a partir desse olhar do Márcio Museu da Pampulha que o museu começa a abrigar essas manifestações. Então, assim, são só 2 pontos para a gente tentar pensar a dimensão e a grandeza do Márcio Sampaio e a importância, né, desse artista e desse curador para a história da arte brasileira. E claro, né, o Márcio também participa da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda em 1963 na reitoria do FMG. Vejam bem diante de quem a gente está, né? É extraordinário. É uma alegria e privilégio estar sentado ao lado de Márcio Sampaio e Marconi Drummond para falar sobre a exposição e obra de Márcio Sampaio. Aceitei o convite dessa participação não para antecipar a minha tese sobre Márcio Sampaio, de título
a obra como caleidoscópio do arquivo de Márcio Sampaio e que preciso finalizar até outubro, até mesmo porque essa pesquisa ainda se encontra em processo. Eu aceitei o convite para homenagear esse completo, complexo e ainda, infelizmente, pouco conhecido no Brasil, artista Márcio Sampaio. Provavelmente, a falta de maior reconhecimento se deva até mesmo pela sua complexidade e extensão. São mais de 6 décadas de produção que o Marconi precisou sintetizar em uma pequena parte do todo, que de alguma forma amplia a divulgação e a fortuna crítica de Márcio Sampaio. Quando entramos na exposição, já sabemos que Márcio Sampaio é um artista praticante do 5º aforismo do Manifesto Antropofágico, de que só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago. Mas só sabemos uma parte de tudo que ele fez no suplemento literário do Minas Gerais. Museu de Arte da Pampulha, Palácio das Artes, Poema Processo, Galeria Antropofágica, Materiais da Vida, Indicações. Entrando naquela porta da exposição, existe uma lavra preciosa e precisa, como uma pedra no caminho das artes visuais de Minas Gerais. Boa noite. Eu não preparei, porque com as confusões da vida e tudo mais, vinha para cá à tardinha, encontrava amigos, encontrava desconhecidos que queriam me conhecer. Fui muito fotografado, estou mais do que a Fernanda Torres. Que coisa! Mas muito. Foi surpreendente esse tempo todo. Eu vinha com meus filhos e tinha o café, o biscoito de queijo e ao final a pipoca. Era a coisa mais gostosa assim para finalizar uma visita à minha exposição, né? Mas a minha história como pintor tem muitas histórias, né? Tem muitos acontecimentos que são bons de reviver, de lembrar, e alguma coisa até acabo contando. Agradecer à família, agradecer ao Minas, o Minas que possibilitou fazer essa exposição, que era impensável para mim voltar a fazer uma exposição nesse nível, né, de produção, de curadoria e de acontecimentos. Então, aqui meu agradecimento ao Marconi, ao Guilherme e Márcia, os produtores, que fizeram um trabalho fantástico para acontecer isso que está aí. E toda a direção do Minas, né, que cria possibilidades para artistas realizarem suas exposições e mostrarem seu trabalho. Eu confesso que não esperava mostrar tanto, com tanta nitidez, essa minha trajetória. Marconi fez um trabalho, criou uma obra com a minha obra, né? Foi uma imersão em busca de alguma coisa que tivesse sentido para a exposição, e deu sentido, né? Quando eu estava, nos anos 70, eu estava começando a fazer a série da Galeria Antropofágica. Eu fiz um quadro enorme em homenagem ao Barthes, tem um na exposição. Barthes foi o diretor e o compositor, falar assim, do MASP, Museu de Arte de São Paulo. Precisava de algum elemento para dar uma sacudida na composição. E não achava. Depois eu vi uma fotografia de uma galinha. Aí eu pus a galinha. Entrou, funcionou perfeitamente. A galinha e aquela bailarina de Degas.
conversando com o Bard. E, bom, foi uma outra hora, eu precisava de um elemento de composição e de estranhamento. Não deu outro, galinha. Mas eu não lembrava que pudesse ser um reflexo ou uma projeção daquela experiência, minha primeira experiência do poder da arte. Aconteceu isso. E, de repente, as galinhas começaram a habitar meus quadros. Era uma coisa assim, galinha. E é isso, tem tanta história, né? A minha trajetória na pintura, ela corre, dá para ver, corre ao lado de outros meios de comunicação de arte, né? Então, está muito visível lá e sempre eu trabalhei com um prazer. O que é fazer arte se não for com prazer? Pode ser até um prazer que esteja carregado de drama, carregado de conflitos, mas Então, quando eu estava trabalhando, eu estava fazendo as coisas, querendo dizer as coisas, né? O que eu estava vivendo, que nós estávamos vivenciando, ao mesmo tempo, era o prazer de estar realizando. Eu tenho uma série de obras dos anos 80, eu escolhi fazer pintura pelo prazer de pintar. Então, tem algumas obras muito de referência, de memória de infância, memórias de Itabira, principalmente, que foi um momento muito forte para a minha vida. E, então, essas coisas foram se desenvolvendo. Aí queria escrever. Aí tinha momentos que eu não conseguia pintar, aí ia escrever. Achava que a escrita, o texto, me dava conta. E como eu fazia crônica de arte, né, no suplemento literário, Diário de Mim, suplemento literário, depois colaborando com várias publicações, a escrita era uma forma de dizer o que eu não diria, não dava conta de dizer com a imagem da pintura ou do desenho, o que fosse. E, bom, tá aí. Fiquei contando muita história. Vamos descansar um pouco. Eu vou pedir licença aqui à direção. Estou com um livro novo. Vamos lançar agora em março. Vou lançar pela Literíssimo. Nome? O Círculo Vermelho. É um livro que corre um pouco no tema para jovens, principalmente para jovens, mas eu acho que os adultos podem até se identificar um pouco com isso. Fala dos conflitos da ditadura nos anos 70, início de 70. E esse livro eu escrevi nos anos 80, terminei em 1990. E só agora, ano passado, que eu resolvi publicar. Fiz uma publicação pequena e vamos lançar e vamos ver o que dá. Bom, obrigado. Olha, vamos terminar então. Quero agradecer a presença de vocês, quero reiterar meus agradecimentos a toda a equipe do Minas Tênis Clube que realizou essa exposição. É importante reforçar que, para mim, hoje, o Minas é um dos espaços que mais respeita o artista, que dá condição do artista mostrar a sua obra com dignidade, com integridade, e que articula uma série de profissionais que estão a serviço de construir e edificar uma exposição, sejam restauradores, montadores, educadores, arquitetos, designers. Quer dizer, quando a exposição abre, ninguém imagina que essa exposição articula uma cadeia inteira de profissionais que está a serviço disso. Tem sido cada vez mais raro no Brasil
né? Tem coisas que tinha esquecido, né? Que era tanta coisa que eu ia fazendo, uma coisa atrás da outra, ou uma coisa junto de outras, foi me revelando. De repente eu vi, uai, eu fiz isso, eu fico cansado só de pensar o tanto que eu fiz. Mesmo, era uma coisa tão... E eu corria de um lado para o outro. Pegava um ônibus, ia para o centro, do centro pegava ônibus para o UFMG, porque eu fui professor da Belas Artes, ia, depois voltava, às vezes almoçava lá, ia para o Palácio das Artes, e era essa loucura ao mesmo tempo fazendo, pintando, gostando de estar fazendo. À noite, né? Os meus filhos, quando eles iam dormir, eu ia para o quarto lá, que era como se fosse um ateliê, e pintava. E pintava uma coisa, outra, vinha uma ideia, desenvolvia, estava batendo na minha velha Olivetti, textos de apresentação de catálogo, textos do Palácio das Artes, textos de pesquisa, textos de escola, era aquela loucura. E dava certo.